Bom, pessoal, então nessa aula nós vamos estudar sobre o que nós vamos chamar em nosso curso do triunvirato clássico do impressionismo francês. O que significa isso? São os três grandes artistas, são os três grandes nomes do movimento impressionista na França, mas isso não quer dizer que quando nós estudamos o movimento impressionista, nós só podemos mencioná-los, nós só podemos estudar essas três personalidades. Muito pelo contrário, existem outros artistas em outros lugares, inclusive no Brasil, existem artistas e pintoras mulheres extremamente importantes para o desenvolvimento do impressionismo. Mas, quando nós estamos pensando em uma aula, em um curso direcionado a nos prepararmos para o Exame Nacional do Ensino Médio e para os vestibulares, não tem como nós fugirmos da regra de primeiro falarmos sobre esse triunvirato, sobre esses três ícones, e depois desmembrarmos esse estudo para outros artistas, para outras personalidades, tanto europeias quanto de outros lugares, de outros países. O primeiro dos três que nós estudamos talvez seja aquele mais clássico impressionista que nós temos na França e que as suas obras inspiraram e inspiram até hoje uma geração, uma série de artistas. Estamos falando de Monet, que inclusive ao longo de sua vida, por conta de problemas de visão, como uma catarata muito aguda, ele inclusive ficou praticamente cego, tendo realmente a sua função, a sua atividade, a sua profissão extremamente comprometida. Quando nós falamos de Monet e nós, por exemplo, fazemos uma análise sobre a sua vida, fazemos uma análise sobre a sua formação técnica, ao longo do tempo, ele vai cada vez mais se afastando das convenções tradicionais, das convenções estéticas e artísticas. Ele vai abandonando aquilo que era tradicional, aquilo que era academicista. Por quê? Porque ele estava muito mais interessado em pintar ao ar livre, em contato com a natureza, aquilo que ele via, estudando, experimentando e explorando a luz natural em seus quadros, do que, por exemplo, ficar preso em um ateliê, reproduzindo as convenções estéticas, estudando sobre a luz artificial. Então, o primeiro fato, a primeira menção importante é que o Claude Monet ele é reconhecido como um dos grandes estudiosos, como um dos grandes exploradores da experimentação, da utilização da luz natural em suas obras. Ou seja, eu saio do estúdio, eu saio do ambiente fechado e eu estou em contato com a paisagem. Eu estou em contato com o meu objeto de representação, seja um local em específico, como por exemplo uma ponte, uma catedral, seja buscando representar, como alguns artistas, uma multidão de pessoas. Então, o grande foco que nós estamos falando sobre o Claude Monet nesse início é uma fuga, é um rompimento, é uma oposição às regras acadêmicas, que dizia, basicamente, que o modelo, que a representação deveria ser pintado em ambientes fechados, no ateliê, recebendo ali na sua pintura, na sua arte que está sendo confeccionada, todo um estudo de iluminação artificial. Então isso não acontecia. O Monet, inclusive, ele tinha muito apreço pelo reflexo da luminosidade e das cores, por exemplo, na água. Então ele tinha como se fosse um barquinho ateliê onde ele circulava por vários lugares retratando e percebendo as diferentes incidências da luz e da cor com base na luz natural. E vocês devem imaginar que o Monet, por estar muito interessado em representar lugares, em representar paisagens, em representar objetos,
E essa alucinação dele, essa grande admiração dele por perceber os objetos em diferentes momentos do dia, com diferente incidência de luminosidade, isso faz com que ele precisasse ter uma pintura rápida. Por quê? Vamos imaginar, se eu quero retratar a fachada da minha casa ao meio-dia para captar exatamente a incidência da luz nesse imóvel às 12 horas ao meio-dia, eu não posso ficar numa pintura lenta. Primeiro misturando as cores, depois fazendo um rascunho. Não, eu quero captar aquele instante. Eu quero representar aquilo visualmente que eu estou representando, que eu estou visualizando na hora. Então isso faz com que em muitos quadros, quando a gente vai para analisar a confecção, são pinceladas rápidas, as misturas das tonalidades muitas vezes acontecem no próprio quadro e não previamente, porque para você conseguir entender isso, é só você se colocar no lugar do pintor. Se coloca no lugar do pintor. Você está com tudo que você precisa para fazer a pintura, andando por diferentes lugares. Dependendo, chega um local que chama a sua atenção e você quer representar aquilo. E você quer representar aquilo naquele instante, naquele momento, para você conseguir representar visualmente aquela diferente incidência da luz natural sobre aquela paisagem, sobre aquele objeto, sobre aquele local. Então, para isso, a pincelada ela tem que ser rápida, certo? E como foi falado, ele tinha grande preferência, ele tinha grande apreço pela pintura ao ar livre. Por quê? Porque assim ele conseguia retratar os efeitos imediatos e momentâneos da luz sobre a paisagem, sobre aquilo que ele buscava colocar em seu quadro, que ele buscava colocar em sua tela. Importante sobre ele, tem uma frase que diz muito sobre a sua pintura. Olha o que ele diz: não pinto temas, pinto motivos. Pinto o que meu olho vê e meu espírito percebe. Ou seja, o impressionismo ele tem essa característica de ter algumas características que são parecidas, que são semelhantes em vários artistas. Só que não era necessariamente uma escola. Por quê? Porque eles estão fazendo as observações, eles estão fazendo as percepções, mas o impressionismo tinha muito também de uma questão subjetiva, de uma questão sentimental, daquilo que chama a atenção do artista, da forma que ele busca retratar, conforme ele está vendo, conforme ele está percebendo aquilo que vai ser colocado em sua tela, que vai ser colocado em seu quadro. O nome impressionismo foi dado de modo pejorativo. E foi dado de modo pejorativo a partir de uma obra do próprio Monet. Nós estamos diante do quadro Impressão Nascer do Sol. Esse quadro é de 1872. Por que é importante saber a data? Porque vocês devem imaginar que um quadro como esse, que rompe completamente com as convenções estéticas, com as convenções tradicionais e com os academicismos, um quadro como esse não seria aceito nos salões oficiais de arte da França e nem de qualquer outro lugar da Europa. Então, naquele momento, os artistas eles enfrentavam muito dessa restrição por parte da academia em receber em suas exposições quadros que iam contra as convenções da época. Então, o que aconteceu 2 anos depois? 2 anos depois, no ano de 1874, Monet e mais um grupo de artistas, no estúdio do fotógrafo Maurice Nadar, eles organizaram uma exposição dos artistas independentes. Essa exposição, que contou com vários artistas, como vocês estão vendo no texto, Renoir, Degas, Camille Pissarro, Paul Cézanne, esse grupo de artistas organizou essa exposição porque nos salões oficiais eles não seriam aceitos. As obras eram muito diferentes daquilo que era tratado como o que era arte. E essa exposição de artistas independentes, ela foi visitada pelo artista, pintor e principalmente crítico de arte, Louis Leroux. Ele visitou essa exposição.
E a partir do momento em que ele visita essa exposição, lembrando que nesse momento não tem impressionismo ainda. Nesse momento você tem um grupo de artistas, certo? Que estavam buscando inovar, que estavam buscando renovar a pintura naquele momento. Então esse grupo de artistas que tinham as suas obras excluídas dos salões oficiais organizam uma exposição. E o Louis Leroux, francês, crítico de arte, visita esse local, visita esse evento. E a partir do momento em que ele visita, que ele observa as obras, sobretudo o quadro do Monet que nós acabamos de ver, ele escreve um artigo para um jornal. Esse artigo chamado A Exposição dos Impressionistas. É ele que vai dar esse conceito, e a partir do momento em que esse conceito é escrito, é atribuído, os artistas olham para aquilo, gostam daquele termo e eles próprios começam a se intitular como impressionistas. Ou seja, um crítico visitou, olhou para aquela obra Impressão, Nascer do Sol, tirou parte desse título, rotulou aquele grupo como impressionistas, mas de modo extremamente pejorativo. Os artistas olharam para aquilo, acharam graça, acharam interessante e usaram esse título. Tem uma frase, algumas linhas do que estava nessa crítica do Louis Leroux. Olha o que está dizendo. Selvagens obstinados não querem, por preguiça ou incapacidade, terminar seus quadros. Contentam-se com os borrões que representam suas impressões. Que farsantes, impressionistas. O que para muitos poderia ser realmente uma pá de cal na carreira, ou seja, as suas obras já estavam excluídas dos salões oficiais. O Louis Leroux, que era um crítico influente na época, vai lá, critica aquilo que você faz, na verdade se tornou o inverso. Eles acabaram adotando esse conceito impressionistas, e nós temos hoje grandes artistas, grandes nomes da pintura europeia do século XIX e que são estudados, são realmente influenciadores de muitos artistas até hoje. Eu vou mostrar para vocês agora muitas obras do Monet e eu quero sempre que vocês observem essa questão do trabalho com a luz, do trabalho com a sombra, das paisagens, o modo em que ele vai retratar, como por exemplo nessa mulher com sombrinha, onde você observa que é uma obra figurativa. Eu consigo notar que tem duas pessoas, uma delas segurando um guarda-chuva e eles estão em um ambiente natural. Eu consigo perceber as vegetações. Mas vocês notam que nós conseguimos inclusive ver de determinado modo até as próprias pinceladas, o rastro das pinceladas, e não é uma obra realista. Não é uma obra realista. Nós já vimos quadros realistas. Quadros realistas lembram em alguns momentos até uma fotografia, e não era isso, porque ele está tentando retratar naquela paisagem natural aquele instante, aquele momento. E nós temos vários e vários de seus quadros. Esse é muito interessante. Parece uma fotografia captando o momento em que a canoa está passando pelo rio, ali pelo riacho. Ele tem uma série de obras retratando, por exemplo, vegetações e essas flores em que eu falei para vocês, né? Os reflexos da luz na água chamava muito a atenção dele. Então ele retratou muito esses temas. E são quadros praticamente que iguais, mas vocês percebem as cores diferentes. Por quê? Porque retrata em diferentes momentos do dia, retrata em diferentes estações do ano. Nós temos as famosas pontes, né? A ponte do Monet, onde ele retrata essa ponte em vários momentos, em várias horas do dia, em várias estações, que é para vocês notarem como que o mesmo local, com diferente incidência da luz, ele é percebido de um modo diferenciado. Reparem, é o mesmo local, só que retratado em diferentes horas do dia, diferentes dias, diferentes estações, diferentes momentos.
Outro local que ele retratou muito foi a Catedral de Notre-Dame de Rouen. E várias obras da fachada dessa catedral em diferentes horas do dia, de novo, em diferentes dias, em diferentes estações, que é para vocês perceberem como que tudo isso chamava muito a atenção do Monet. E aqui é importante trazer sobre os impressionistas, antes de nós analisarmos o Renoir, um texto do Gombrich, que é uma das maiores referências em história da arte que nós temos, inclusive para vocês que prestarão vestibulares. E olha o que é falado. A natureza, o motivo, muda de minuto a minuto, quando uma nuvem passa sobre o sol ou o vento quebra o reflexo de água. O pintor que espera captar um aspecto característico não dispõe de tempo para misturar e combinar suas cores, muito menos para aplicá-las em camas sobre uma base, como tinham feito os velhos mestres. Ele tem que fixá-las imediatamente em sua tela, em pinceladas rápidas, cuidando menos de detalhes do que do efeito geral do todo. Era essa falta de acabamento, essa abordagem aparentemente descuidada, que enfurecia a miúde os críticos. Isso é um exemplo do que o Monet fazia e do que vai servir de inspiração para outros artistas e até certo ponto esses próximos que nós vamos estudar também. Ele quer retratar aquele momento, aquele instante, aquela paisagem. Ele não tem muito tempo para ficar trabalhando em contornos, até porque eles diziam, né? Na vida real não existe contorno. Essa linha que contorna os objetos, os seres, os corpos, é uma abstração humana. Então, além de deixar de lado essa linha, que ela não existe na realidade, eu também vou fazer uma obra onde eu consigo captar aquele instante. A pincelada ela vai ser rápida mesmo, a tinta vai ser misturada ali na hora, na tela, no quadro. Então tudo isso muda, e por isso que eles inauguram mesmo essa arte moderna. Não foi fácil, foram criticados, foram realmente escrachados por muita gente, mas abrem a porteira, abrem o portal para uma série de movimentos. Então, por isso que quando nós estudamos a arte moderna, nós estudamos as vanguardas, nós não podemos deixar de lado o impressionismo. O impressionismo não está enquadrado nas vanguardas artísticas, mas é por conta dessas várias transformações advindas do impressionismo que elas foram possíveis. Porque eles começam a inovar, eles começam a realmente buscar transformações que depois outros movimentos seguirão. Bom, o nosso segundo no triunvirato é o Renoir. E o Renoir, ele, claro, ele também vai pintar muito ao ar livre. Ele tem uma pegada um pouquinho diferente do Monet, porque o Monet gostava muito de paisagens naturais. O Renoir, ele retrata muitas pessoas, muitos indivíduos, muitas multidões. Por quê? Porque ele era alguém que gostava dessa vida agitada de Paris, dessa vida agitada europeia. E a partir dessa vida agitada europeia, ele conseguia inclusive captar determinados momentos, determinadas situações. Ele muda um pouquinho em relação ao Monet, porque vocês vão perceber que as obras dele têm um cuidado maior em alguns detalhes. Até porque ele esteve também durante uma boa parte de sua vida na Itália, ele estudou os grandes mestres italianos da pintura e muita coisa ele trouxe para sua obra, muita coisa ele trouxe para os seus quadros. Então, ele ficava nesse meio termo entre o tradicional e o inovador, mas ainda assim foi revolucionário no que diz respeito às temáticas e como retratou. Então, é muito interessante esse equilíbrio, tá? Entre um artista que está nem com os dois pés lá e nem com os dois pés cá. Ele está o tempo todo fazendo um equilíbrio entre aquilo que é clássico e aquilo que era o impressionismo. Como foi falado, ele se concentra muito nas figuras humanas, nas cenas sociais, nos eventos, sobretudo nesses ambientes festivos, nesses ambientes cotidianos. E em relação à questão da luminosidade, da cor, os estudos continuam sendo feitos, as experimentações continuam.
Até porque uma das grandes características dos pintores impressionistas é exatamente isso: o estudo, a experimentação. E ele, assim como Monet, também tinha grande apreço pelas cenas ao ar livre. E agora vocês verão uma sequência de obras do Renoir que destacam tudo isso que a gente vem conversando: movimentações urbanas, lugares com grande agitação. Aqui nessa obra de 1869, eu gostaria que vocês percebessem aquilo que nós já havíamos feito uma análise, inclusive, sobre a obra do Monet. Vocês notam que nós temos uma pintura figurativa. Eu consigo notar que tem canoas, que tem barquinhos, que tem vegetações, que eu tenho pessoas, mas não é uma estética realista. Não é uma estética neoclassicista. Então ele está todo tempo cá e lá. E aqui você nota também as pinceladas rápidas. Você percebe, sobretudo na água, os rastros das pinceladas que ele utiliza. Tudo isso para que a gente consiga observar aquelas características que são próprias do movimento impressionista. Ele também retrata o próprio Claude Monet pintando em um jardim, nessa obra de 1873. Isso aqui é bem interessante, porque dá uma ideia de como funcionava esse trabalho deles ao ar livre. Então, eles montavam ali todos os seus equipamentos, os seus materiais, e a partir disso, eles faziam as suas confecções. Retratou também as bailarinas tão famosas nas obras do Degas, também foram retratadas nas obras do Renoir. Ele era um grande estudioso das formas humanas. Então, nós teremos também muitas pinturas impressionistas, só que retratando, por exemplo, corpos como essa nu ao sol. De novo, um retrato de Claude Monet pintando, trabalhando, e várias outras obras de vários outros temas. Essa é uma obra icônica dele, esse quadro de 1876, onde você percebe uma grande movimentação de pessoas e como ele retrata todas essas pessoas. Claro que a perspectiva, aquele ideal de perspectiva que nós estudamos no Renascimento, ele não é totalmente abandonado, só que ele é feito uma releitura em relação ao movimento impressionista. Então existem até algumas questões de prova que falam que os impressionistas abandonaram tudo. E não, eles não abandonaram. Eles ressignificaram, eles renovaram muitas tendências, muitas estéticas e muitas técnicas que nós, inclusive, já havíamos estudado em outros momentos, em outros artistas, tá bom? Então, vocês puderam perceber em todas essas obras do Renoir tudo aquilo que a gente discutiu na parte teórica, dos temas, das pinceladas. Ele também retratava a natureza morta. Você tem muitas personalidades humanas em seus quadros, muitos hábitos, muitos momentos, muitos instantes. E o último do nosso triunvirato é aquele que talvez era o mais diferente, porque nós vimos Monet e Renoir que pintavam muito ao ar livre. O Degas não é que ele odiava, ele abominava o ar livre, mas ele tinha preferência por continuar pintando em ambientes fechados. Então, apesar dele ser associado ao movimento impressionista, ele é aquele que mais diferença tem em relação aos outros, principalmente por essa falta de interesse dele na pintura ao ar livre, ficando voltado mais às cenas dos interiores. E com isso, há um estudo muito aprofundado, sobretudo na luz artificial, e um estudo rigoroso também na representação da figura humana, que ele também não só passou pela Itália, como passou por vários lugares, mas ele também tinha muito desses estudos sobre aquilo que era tradicional, sobre aquilo que era conservador. Ele foi um artista que representou em suas obras muitos retratos, retratos de famílias, retratos individuais, hábitos. Vocês vão perceber que muitos dos seus quadros, como falado, se passa em ambientes fechados, certo? Sobretudo representando aulas de dança. Ele tinha muito interesse pelo movimento, por captar um instante, por representar aquele fato, aquela ação, como se fosse uma fotografia. Então, vocês observam nesses quadros que ele realmente consegue captar um movimento, ele consegue captar um instante, aquilo que está acontecendo. Não só nas aulas de dança, como, por exemplo,
nesses negociantes na fábrica de algodão em Nova Orleans. Ele passou um tempo nos Estados Unidos, na casa de um tio, tá? Por isso que ele retrata essa obra como vocês estão vendo. E talvez uma daquelas questões mais icônicas dele, sim, são as bailarinas, são as dançarinas captando um instante, captando um movimento. Tinha também obras dele ao ar livre, como vocês estão vendo, ó, Cavalos de Corrida diante das Tribunas, de 1879. Mas a maioria que nós estamos analisando, vocês estão observando as figuras humanas, as formas humanas, acabam ocorrendo em ambientes fechados. E ele também era escultor. Essa escultura, inclusive, está no Brasil, no MASP. Essa pequena bailarina de 14 anos, forjada no bronze a partir de uma imagem de uma cena exibida na Mostra Impressionista de 1881. Bom, então, o impressionismo, como falado, considerado um dos primeiros movimentos modernos, afasta-se do retrato fiel da realidade e propõe um estudo vinculado nas técnicas de manipulação das cores e da luz do sol. Tratava-se de uma arte técnica e racional, onde os aspectos subjetivos e os problemas sociais não eram relevantes. Com isso, nós fechamos mais uma aula, essa aula sobre o triunvirato dos impressionistas franceses. E na próxima aula, nós teremos uma resolução de 4 exercícios sobre tudo aquilo que nós vimos até esse momento. Beleza? Te aguardo na próxima aula, te aguardo no próximo vídeo. Espero que você tenha entendido e tenha gostado de tudo que nós vimos nesta aula sobre os impressionistas franceses.